Mais uma vez, boa noite a todas, então, que estão presentes, as meninas que não estão presentes e que vão acompanhar a aula depois também, sejam muito bem-vindas. E nós vamos dar, então, continuidade na nossa aula sobre o inchaço emocional, certo, gente? Vou compartilhar a tela aqui com vocês já, para a gente já ir acompanhando sobre, o que a gente vai falar aqui hoje, então, tá, gente? Que nessa parte, então, da segunda aula sobre inchaço emocional, a gente vai falar, basicamente, eu vou trazer para vocês, relembrar, fazer uma recapitulação do que a gente falou na aula passada, bem rapidinho, para que a gente possa, então, clarear um pouquinho a nossa mente sobre o que nós falamos na aula passada. Vou trazer para vocês também informações, então, do que é o inchaço emocional na visão metafísica e da psicossomática. Vou trazer para vocês um caso real do que aconteceu de uma pessoa que trabalhou o inchaço emocional sem procedimento estético nenhum, sem cirurgia, sem medicamento, sem nada, tá? Só trabalhando, então, o lado emocional e com tratamentos naturais. Quais os tratamentos naturais, então, que a gente pode trazer também para trabalhar o inchaço emocional? E o que a gente pode fazer, então, para melhorar ainda mais a nossa condição de vida, tá, gente? Então, essa é a nossa aula, de hoje, do inchaço emocional, parte 2. Então, vamos falar sobre o inchaço emocional na visão metafísica e da psicossomática a partir de agora, certo? Mas antes eu vou trazer para vocês aqui o que é a psicossomática, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, a psicossomática, gente, ela é um estudo que investiga a relação entre corpo e a mente devido às influências de fatores sentimentais, emocionais e psicológicos que acabam gerando, então, as doenças físicas, tá? Então, as doenças psicossomáticas é um conjunto de sentimento, emoções e todos os danos psicológicos que a gente foi vivenciando ao longo da nossa existência. Mas também, ampliando um pouquinho aqui a visão da psicossomática, é tudo aquilo que nós trazemos na nossa memória celular. São os traumas que nós vivenciamos desde o ventre materno, tá? Que a gente foi acumulando ali informações, são os acontecimentos que a gente também carrega da ancestralidade familiar, e também são as doenças, as memórias, melhor dizendo, de situações desafiadoras, de processos enfermos também que nós vivemos nas vidas passadas e que a gente acaba carregando essa informação e que vai desencadear também os processos de adoecimento aqui, ok? Agora eu vou falar para vocês o que é, então, a obesidade, o sobrepeso na visão da metafísica, na visão da psicossomática, certo, gente? A Cristina Cairo, em seu livro Linguagem do Corpo, que não está aqui, está lá com a Mari, o livrinho, gente, nos diz que obesidade é o casulo que a pessoa cria inconscientemente para se proteger e se esconder dos problemas externos. Pessoas que são muito sensíveis, que se deixam magoar com facilidade, buscam se proteger atrás da gordura, que representa a maciez de um abraço. Isso que Cristina Cairo traz, tá, gente? Quanto mais engolir e guardar mágoas, mais o corpo engordará. A Mari tá com o livrinho aí. Aproxima um pouquinho mais da tela, Mari. Isso aí. Beleza. Então, é o que muitos de nós vivemos na prática, tá, gente? A gente vai engolindo as emoções, engolindo os sentimentos, engolindo as frustrações, engolindo as mágoas, engolindo as palavras,
E vai chegando um momento em que o nosso corpo ele vai acumulando aquele estado emocional, vai acumulando aquelas dores todas de diversas situações que a gente foi vivenciando, seja em ambiente familiar, seja em ambiente profissional, seja com um companheiro, né, seja com qualquer pessoa. A gente vai acumulando essas mágoas e a gente vai ficando assim, ó, que nem tá nessa representação aqui, né? A moça tá aqui e ao redor dela um casulo. Ela tá se escondendo dentro daquela camada de gordura, todas as suas emoções, todas as suas frustrações, as suas indignações muitas vezes, tá? Às vezes a pessoa fica tão indignada com alguma coisa que ela não consegue reagir, né, a determinada situação, porque muitas vezes ela acaba tendo medo da reação que ela pode ter em determinadas situações ali que ela está vivenciando, e ela vai engolindo, como está aqui, né? Ela vai engolindo aquela indignação que ela vivenciou no seu ambiente profissional, por exemplo. Aquela indignação que ela foi guardando de situações que aconteceram lá no seu casamento e que, para não colocar o casamento em risco, ela foi engolindo aquelas situações, foi guardando aqueles ressentimentos todos, tá? E com o passar do tempo, ela foi fazendo então esse acúmulo de gordura para se sentir protegida de determinados ataques, de determinadas situações que poderiam acontecer na vida dela, tá? É uma forma de proteção, é como diz aqui também, né? A autora nos diz que muitas vezes a gordura é uma forma de atrair compaixão e escapar de certas obrigações, além de testar o amor e a fidelidade do cônjuge. Já o Val Capelli e o Gasparetto, eles vão falar para a gente, né, no livro Metafísica da Saúde, que a obesidade ela ocorre quando há dificuldades no relacionamento entre o casal, geradas por insegurança e fragilidade, tornando a pessoa dependente emocionalmente. Então, gente, aqui mais uma vez, casal, né? Então, quando o casal ele está em conflito, vamos pegar os dois aqui, ó, né? Virados um de costas para o outro. Estão brigados, estão de bico os dois, não estão conversando, não estão dialogando, não estão querendo resolver os problemas. Isso aqui vai fazendo com que essa insegurança no relacionamento vai tornando a pessoa cada vez mais ansiosa, vai tornando a pessoa de uma forma em que ela vai olhar para o casamento e ela vai tentar chamar atenção de alguma forma para que o cônjuge comece a prestar atenção mais nela, tá? Então, essa insegurança e essa fragilidade que vai tornar a pessoa dependente, ela emocionalmente, né? Ela vai fazer de tudo para ficar próximo ao cônjuge, ela vai querer amarrar aquele casamento de todas as formas, tá? E aí ela também acaba começando, então, a inchar emocionalmente. Ela vai começar a se alimentar de uma forma mais inadequada, ela vai começar a fazer agradinhos para o cônjuge, né? Como, por exemplo, cozinhar mais, ela vai querer fazer um agradinho, né, daquela comidinha que ele mais gosta, vai querer começar, né, a ter esses mimos, entre aspas, e isso vai começar a se tornar tão corriqueiro em que a pessoa não vai começar a prestar atenção de que ela está perdendo a sua saúde ali, se alimentando de uma forma exagerada, tá? Então, muitas vezes, acaba acontecendo, né, esse transtorno alimentar
por conta da dependência emocional, que a pessoa vai fazer de tudo ali, principalmente nesse ponto, né, dos agradinhos ali, alimentares, para chamar a atenção do cônjuge mais uma vez, tá? E aí, que é o que está escrito aqui, né, gente, ó, a pessoa, então, com esses abalos emocionais causados pelas crises no relacionamento, deixaram a pessoa carente, fazendo-a recorrer à comida para saciar as suas lacunas afetivas. Então, ela vai fazer de tudo para descontar na alimentação aquele abalo emocional, aquele trauma emocional, aquele conflito no relacionamento, para que ela se sinta preenchida, né? Que ela vá preencher aquela lacuna, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor emocional que ela tem desse relacionamento, por muitas vezes não está sendo correspondida no próprio casamento, tá, gente? Então ela vai chamar, né, a atenção dessa forma. Vou comer, vou preencher, porque aquilo vai me trazer uma segurança, né? Eu vou me alimentar porque eu me alimentando do alimento ali, da comida, principalmente aqueles alimentos mais calóricos, né, que tendem a trazer um pouco mais de saciedade, a pessoa vai se sentir então mais confortável, ela vai se sentir mais segura, né? Porque vai ativar lá o hormônio que vai trazer essa recompensa para ela, né? Que é a serotonina, se eu não me engano, tá, gente? Mari, me corrija se eu estiver errada, tá? Então, existe esse hormônio ali, vai trazer para a gente essa sensação, então, de saciedade e de segurança. Não, tô aqui, preenchi, agora para mim tá bom. Só que aí vai aparecer mais um conflito, vai aparecer aqui, né, o ciúme, o excesso de cobrança, e vai tornando aquilo um ciclo vicioso, né? Quando a pessoa é ciumenta, por exemplo, o marido não deixa a esposa vestir uma roupa que ela gosta, que para ele tá, não serve aquela roupa, vai ter que ser uma roupa que vai cobrir o corpo inteiro. Tá certo que mostrar o corpo demais também não é legal, né, gente? Convenhamos. Né? Aquelas mulheres também que ficam mostrando tudo em excesso também não é bacana isso não, tá? Mas o controle, né, que o cônjuge tende a ter sobre a esposa, né, sobre a companheira, sobre a namorada, essa cobrança em excesso, né, para fazer as coisas que ele quer, né, do jeito que ele quer, né, isso também acaba sendo um fator em que a pessoa vá, né, trazer ali uma lacuna afetiva, fazendo com que ela também vai preencher aquela lacuna através da alimentação. São as memórias de escassez que se guarda da ancestralidade materna e paterna, as memórias de vidas passadas. Então, tudo aquilo que a pessoa passou de fome, né? A família lá atrás não tinha condição de ter comida digna na mesa, não tinha condição de ter uma moradia, tudo que passou de escassez, de fome, de dificuldade material, financeira, carrega na memória da ancestralidade materna e paterna, vai gerar o inchaço emocional, tá? Todas as memórias de violência, de todos os meios, tá? Toda violência, seja ela física, psicológica, emocional, espiritual, não importa, tá? Tudo que é violência, a pessoa guarda esse trauma, certo? Memórias de guerra, né? Os traumas que ela foi vivendo ali na guerra, o que os ancestrais foram vivendo, vai gerando aquela condição de inchaço emocional para ela, tá? Beleza, gente. Então, vamos aqui para o nosso relato de caso, que algumas pessoas já sabem do que eu vou falar, tá? Pois bem, gente, apresento-lhes a Margarete na minha vida passada, tá? Essa aqui, gente, era eu em 2018, tá? Nós estávamos gravando aqui o curso do Reiki, em que a Cláudia, se eu não me engano, estava presente.
Das meninas aqui, a Cláudia estava presente nesse curso. Aham. Acho que a Gislaine também, mas a Gislaine não está presente na aula agora, tá? Acho que a Marli também. A Marli também, né, Marli? Eu acho que a Marli também estava, né? A Claudete, será que não também? Claudete, eu acho que não. Claudete, ela fez o 1 e o 2 depois, em fevereiro de 2019. Mas nessa foto aqui, que eu inclusive eu tirei um print da gravação do curso, porque foto daquela época eu não tenho mais, tá, gente? Então eu tirei um print para trazer para vocês aqui, se vocês quiserem eu mostro a gravação. Tá? Então aqui, gente, eu estava pesando 108 quilos, com uma história, um quadro emocional extremamente debilitado, tá? E aí, tudo isso, né, toda essa história, claro, a gente tem muito mais detalhes, mas se eu for ficar contando aqui para vocês, vai dar uma trilogia, né, não sei quantos livros vai aqui de tantas coisas, mas eu fiz um resumão, tá, do que eu vivenciei e do porquê que eu cheguei nesse estado aqui. Para agora, né, gente, eu tá assim, né? E olha só, é hoje, ó, dezembro de 2000, tirei essa foto faz poucos dias, tá? Tava me preparando para um atendimento, falei, não, vou aproveitar e tirar a foto para mostrar para as meninas, né? 72 quilos. E aqui para vocês compararem, gente, uma pessoa com a outra. Completamente diferente. Tanto física, mas principalmente emocionalmente. Então aqui, o que eu quero deixar para vocês nesse exemplo, gente, não é só a condição física que vai transformar a pessoa. Primeiro, precisa ser transformado o emocional para conseguir alcançar um estado. Não é tomando um remédio lá que vai fazer a pessoa perder o peso para ficar, né, esbelta, que vai resolver o problema. Se ela não tratar o seu lado emocional, nada vai resolver na vida dela. Ela vai fazer tratamento 1 mês, 2 meses, 6 meses, vai parar 1 ano e vai voltar tudo de novo. Porque ela entra num ciclo vicioso ali do medicamento, que ela acha que aquilo vai resolver a vida dela, mas não vai. Ela vai olhar para aquela situação toda externamente apenas, ela só vai olhar aqui, né? A pessoa que está de sobrepeso. Ela não vai olhar para toda a dor que ela carrega aqui, para todo o trauma emocional, para todos os pensamentos negativos, para todas as palavras que ela não pôde falar, que ela foi engolindo, para todos os conflitos internos e externos que ela foi vivendo. Então, a grande maioria das pessoas, ela vai olhar somente para isso aqui, ó, para a parte externa da pessoa. Mas o que está lá dentro, o que está machucando de verdade, ela não vai querer olhar. Ela não vai aceitar a dor que ela carrega e querer pôr aquela dor para fora, porque a verdade, ela dói, mas ela é a única que cura. E a verdade é, sim, eu tenho raiva, eu tenho medo, eu tenho tristeza, eu tenho um monte de coisa acumulada aqui, e eu tenho que liberar isso aqui para que a transformação aconteça. Então, quanto mais a gente olhar para os nossos sentimentos e querer mudar isso, não tem uma chance de cura, vamos curar. Vamos equilibrar, vamos caminhar por caminhos semelhantes, vamos buscar amparo, inclusive, desse companheiro que está ali, né? Muitas vezes tentando ajudar de uma forma meio torta, mas vamos conversar, vamos dialogar, vamos, sabe, vamos resolver o problema para que ocorra essa transformação que a alma precisa. Não aquela coisa física apenas.
mas a transformação que a alma precisa, a cura que a alma precisa, tá? E quanto mais a gente olhar para essas dores, mais a gente realmente vai conseguir curar o inchaço emocional. Senão não resolve. Tá, gente? E eu sou prova viva disso também, que eu fiz, só não fiz bariátrica, não coloquei lá balão gastroesofágico, que acho que é o nome certo, não sei, né? Mas acho que é esse. Não fiz, é só esses procedimentos aí. Não fiz lipoaspiração, não fiz nada, nenhum tipo de procedimento estético, nenhum, gente. Até às vezes as pessoas me perguntam, nossa, Marga, tu fez bariátrica? Não, não fiz. Eu curei o meu emocional. Ainda tem que curar? Ainda tem que curar, gente. Claro, ainda tem questões de ordem. Esse era o relato de caso que eu trouxe para vocês. E agora, meninas, nós vamos falar como tratar. Você já sabe. Eu acabei de trazer todas as informações para vocês, mas eu vou trazer um pouquinho mais agora detalhado também, né? Que é o que eu fui buscando, que é o que eu fui fazendo também, para poder amenizar um pouquinho mais essa questão física, tá? Porque o emocional está machucado, mas ele atingiu o físico, então vamos tratar o físico também, tá? E a homeopatia, ela é uma das formas menos invasivas que tem, ou é nada invasivo, na verdade, né? Ela vai fazer um tratamento a longo prazo, porque a obesidade, ela é uma doença crônica, então ela não vai ser resolvida assim, tá, num passe de mágica, não é lá nos remedinhos, né, milagrosos que vai resolver, não, a obesidade, ela é uma doença crônica, então uma doença crônica, a gente tem que tratar ela de forma vagarosa, não é com emagrecimento rápido. A obesidade, por ser uma doença crônica, ela tem que ser trabalhada devagarinho, para poder ir quebrando ali as moléculas de gordura, para poder trazer aquele efeito gradativo, tá? Então, é um efeito gradativo.